Esse é o vídeo de conclusão da pesquisa de iniciação científica intitulada A Neochina Chega do Futuro, Sinofuturismo e Pós-Humanismo, em Nick Land e Yuki Hui. Essa é uma pesquisa que, de certa forma, ela carrega um aspecto muito interdisciplinar, porque abrange alguns temas contemporâneos do debate, e que esses temas vão desde a antropologia até a filosofia. Acho que duas reflexões que andam acossando essa pesquisa e se mostrarão presentes no decorrer dela inteira, tanto a cosmopolítica, esse conceito pensado por uma filósofa chamada Isabel Stangers, e que fala sobre esse retornar dos sistemas cosmológicos, da forma que o real se organiza e o impacto que eles têm na política, nas relações materiais e na própria socialidade, e o aceleracionismo, que é esse horizonte reflexivo, essa, de certa forma, crítica também, de que é no próprio capitalismo, é na própria aceleração dos fluxos capitalistas que o capitalismo vai encontrar o seu colapso, vai encontrar o seu fim, ou pelo menos a sua revolução. E esses dois temas estão dialogando completamente com esses dois autores, porque o Yuki Hui, que é esse autor de Hong Kong, ele tenta resgatar uma filosofia da técnica chinesa, pensar uma nova filosofia da técnica a partir da questão da técnica, o texto clássico do Martin Heidegger sobre, e também trazer esse perspectivismo, essa cosmopolítica forte nos movimentos de virada ontológica para dentro dessa discussão. Ao mesmo tempo, o Nick Land é um dos autores que é um dos primeiros caras a falar sobre aceleracionismo e sobre aceleração capitalista. É considerado um dos filósofos importantes desse movimento, que se configura ali como é mais contemporaneamente conhecido a partir da década de 90 na Universidade de Warwick. Numa introdução muito breve, o artigo ele tenta trazer a China como essa lente central, esse foco central desses dois autores, porque a China se mostra um elemento em comum na obra de ambos, né? Mais um elemento em comum. Enquanto o Yuki Hui percebe uma China atual completamente esvaziada do sentido cosmológico, então a técnica ela só está sendo utilizada para um projeto social, político, econômico, e não tem um resquício dessa antiga forma de técnica que tinha, que ele chama de cosmotécnica. O Nick Land vê esse processo com exímio entusiasmo e considera a China hoje como uma possível neo-China que ascende do futuro a partir da explosão do Sino-Pacífico. A metodologia foi muito da análise bibliográfica, da relação entre os autores, da discussão entre os textos e também um pouco de conversas a partir de leituras coletivas e grupos, né, de estudos por conta do texto original ser em inglês. Ainda não há muitas traduções desses autores aqui no Brasil. Não existe nenhuma oficial, pelo menos do Nick Land. Um dos resultados percebidos na pesquisa foi justamente a tese, essa ideia de que a modernização capitalista, esse movimento que o capitalismo e esse projeto único de epistemologia, de técnica, que a modernidade tenta instigar e tenta colocar para outras realidades, acaba gerando um movimento de contradição e uma própria superação desse eixo temporal principal. A teia que a pesquisa traça é entre modernidade, como esse sistema mundo que chega de supetão, esclarecimento, o esgotamento da razão, da técnica e o capital. Então, uma das conclusões também pensadas a partir dessa análise de China entre esses dois autores é que é o Nick Land que melhor percebe esse aspecto do sinofuturismo tão forte a partir da explosão chinesa na década de 80 e 90. A partir desse surgimento da China na economia mundial, porque é justamente esse movimento que expõe uma das teses buscadas no artigo, que é o do fim da globalização unilateral, que é que apesar das modernizações capitalistas e modernas serem extremamente guiadas por processos como colonização e imperialismo, é no sentido da técnica que o contexto cultural desses países produz diferentes resultados e diferentes formas de ontologia e de
de como essas técnicas vão se manifestar.